Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Iluminismo, certo? Movimento que surgiu lá na França no século XVIII, que pregava justamente o uso da razão sobre a fé. Era uma tentativa de reestruturar o antigo regime. Eles eram principalmente contrários ao mercantilismo, à religião e ao absolutismo devido aos privilégios do clero e também da nobreza, certo? Então, o iluminismo, uma nova forma de pensar que vem contrariar o pensamento absolutista. Esse movimento foi difundido principalmente entre a burguesia, porque a mesma detinha poder econômico, mas não tinha poder político, tá bom? Assim vai ser rejeitado nesse período a herança medieval e vai surgir a denominação Idade das Trevas, certo? Então vamos lá. Quais os principais progressos da ciência e da técnica que ocorreu no século XVII e também XVIII? Então, no século XVII e XVIII, vão ocorrer no mundo ocidental importantes progressos científicos. Então, a gente vai ver ali progresso na matemática, na física, astronomia, química, na medicina. Assim, pessoal, o homem começa a procurar explicação racional para as coisas que aconteciam na sociedade, para os fenômenos, né, naturais. Assim, o homem buscava entender através da razão o que acontecia com a sociedade. Então vamos destacar alguns cientistas, aqui a gente tem vários, tá? O primeiro que eu separei aqui para nós é o René Descartes, tá? Ele era um filósofo, físico e matemático francês. Ele vai influenciar, digamos assim, na questão do cálculo moderno, na álgebra, na geometria, no plano cartesiano, na cartografia, na elaboração de mapas. Muito importante dentro desse contexto. Harvard aqui, por exemplo, ele vai desenvolver pesquisas relacionadas ao sistema circulatório do sangue, desde o do bombeamento, né, para o corpo todo através do coração, estuda as artérias, das veias, tá? Newton aqui, ele vai elaborar as teorias sobre as questões físicas, né, da ação e reação, a inércia. Aqui, Lavoisier, químico francês, ele vai acabar sendo guilhotinado lá no ano de 1794, mas ele vai elaborar o que? A nomenclatura moderna dos elementos químicos. Então, foram pessoas importantíssimas dentro do contexto do iluminismo por procurar justamente explicar o que até então se tentava explicar pela fé, pela questão religiosa, pelos dogmas da igreja, através da ciência. Então vão surgir alguns instrumentos. A gente tem aqui termômetro, máquina a vapor, luneta, microscópio, aerostato, barômetro, telescópio. Tá? Eram equipamentos utilizados nessas descobertas, nesse progresso científico. Esses progressos beneficiaram de condições favoráveis. Então, tínhamos alguns monarcas que eram interessados nesse progresso e apoiavam essa investigação. Para esses monarcas que eram interessados dentro desse contexto aqui, a gente pode chamar eles de despotismo esclarecido, apesar de não utilizar de toda as intenções iluministas, de todo, né, o contexto, algumas medidas para modernizar seus estados, fez com que eles ficassem conhecidos como despotismo esclarecido, tá bom? Então a gente tem as universidades, outras instituições culturais, como as academias. Então tudo isso aqui fomentava a ciência e divulgava essas novas descobertas, tá certo?
Alguns membros do clero e da nobreza também se interessavam pelas ciências, então promovia-se alguns encontros culturais e se realizavam principalmente experiências. Dentro desse contexto da experiência, dentro desse pensamento científico do iluminismo, é que vai nascer o método experimental, baseado no que? Em 5 pilares. Primeiro era a observação, formulação, hipótese, experimentação e conclusão. Tá? Isso aqui, ó, é que vai fazer com que o objeto de estudo, as teorias, sejam que teorias racionais, porque se observava determinado assunto, se formulavam questões acerca daquele assunto ali, a partir daquela formulação surgiam-se hipóteses que levavam à experimentação para depois chegar a uma conclusão, ou seja, uma teoria, uma lei acerca daquilo que foi observado. Esses eram os pilares do método experimental. Então a gente tem aqui, ó, muitas descobertas no campo da astronomia, na filosofia, física, matemática, medicina, tudo aquilo que a gente já viu. E o que princípios defendia o movimento iluminista? Então a gente tem aqui o Rousseau, ele fala um pouquinho sobre o contrato, né, o contrato social. Todos nascem homens livres, né, homens e livres, e através de um contrato social, o homem constitui uma livre associação de seres humanos inteligentes que deliberadamente resolvem formar um certo tipo de sociedade, a qual passam a prestar obediência mediante o respeito à vontade geral. Então, a gente vê algumas teorias, discussões de como funcionaria o Estado, a tentativa de limitar o poder desses reis. Então a gente já começa a discutir uma Constituição, a questão dos direitos iguais, os impostos para todos, a separação do Estado e a Igreja. Então tudo isso aqui vai fomentar na sociedade do século XVIII e vai levar principalmente à Revolução Francesa de 1789. Então a gente tem D'Alembert, Diderot aqui, ó, que eles vão reunir todo esse conhecimento e formular a enciclopédia. Então é preciso deitar aos pés todas as velhas crenças, ultrapassar as barreiras que a razão jamais levantou, permitir às artes, à ciência uma liberdade que lhes é tão preciosa. Precisaremos de uma época de racionalistas que não procurem mais as normas e as leis nos autores passados, mas na natureza, através do que? Da ciência, da experimentação, de tudo aquilo que a gente viu ali atrás. Então, no século XVIII, desenvolveu-se na Europa um movimento de renovação cultural que se deu o nome Iluminismo. Então, esse movimento defendia quais princípios? A crença no valor da razão, a lei de progresso, direito à felicidade, o espírito de tolerância, a soberania popular e a divisão tripartida do poder, como a gente tem hoje, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, tá bom? O que era a crença no valor da razão? Só a razão liberta o homem da ignorância e das forças opressoras. E o que era essa força opressora? É justamente o que? A religião, a igreja e o Estado absolutista, estagnado, estratificado, tá bom? O que era o progresso? A educação é a via privilegiada para o progresso da humanidade. E que era o direito à felicidade? A sociedade deve ser organizada de modo a que o homem possa ser feliz, tendo direitos, né? Tendo o respeito à sua liberdade, à sua tolerância, à sua soberania. Como vai se difundir o iluminismo no século XVIII? A gente tem aqui, ó, alguns salões onde essas pessoas se reuniam para discutir justamente os avanços da ciência, o que se poderia mudar dentro da concepção sociedade, o que se poderia fazer de novo que abrisse o campo racional de visão dos governantes. A gente tem aqui, por exemplo, o rei Luís XIV visita a Academia de Ciências de Paris.
A gente tem alguns jornais da época. A gente tem algumas reuniões meio que secretas desse pessoal. E é a partir dessas reuniões, dessas discussões, é que vão se levar para a sociedade esse movimento de tão grande importância que chega vai influenciar também alguns movimentos que vão acontecer no nosso país. A gente tem, por exemplo, aqui a Confidência Mineira de 1789, a Conjuração Baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817 também. Então a gente tem aqui a capa da enciclopédia, aquela reunião de tudo que foi descoberto, de todas as discussões em volta do iluminismo, não somente no campo da filosofia, mas na ciência, na matemática, física, química, biologia, sociologia, tudo reunido nessa enciclopédia. Então esses ideais se difundiram através de clubes, café, salões, academias, jornais, livros, tá? E também por ação da maçonaria. Então, em síntese, esse foi um século de revolução científica e também técnica, que vai tentar modernizar esse Estado, fazendo que surjam então os despotismo esclarecido, desculpa, tá? Então vão se desenvolver no campo da ciência, inovações, novas descobertas, destacam-se vários cientistas, criam-se novos instrumentos, tudo isso aqui baseado na crença do iluminismo e naquela corrente de pensamento que defendia que o homem iluminado, que era o homem esclarecido, o homem que usava a razão, atingiria a felicidade, sim, o progresso. Então temos ali a defesa da crença no uso da razão, a ideia do progresso, direito à felicidade, a tolerância, a divisão dos poderes. Então os ideais iluministas difundiram-se através dos clubes, cafés, salões, academias e até mesmo jornais, livros e também por ação da maçonaria. A gente tem no campo maçom grandes pensadores, grandes filósofos que eram maçônicos e ajudaram nessa questão da divulgação dos ideais iluministas, certo? Então, pessoal, o professor deixou separado para vocês o material para leitura, tá? Faça a leitura desses materiais, é bem simples. O iluminismo é bem fácil da gente entender, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor, tá? E a gente se fala. No demais, se cuidem.